Olha, eu queria só rapidamente falar, não sei quantos de vocês conhecem o Sérgio Amoroso, eu conheci ele há pouco tempo atrás. Pouco tempo não, já faz algum tempo, né? Mas foi uma surpresa também, porque ele com esse jeitinho dele assim, meio moita, na verdade ele tem um trabalho magnífico e tem uma aceitação desse trabalho também lá fora. Ele citou aqui rapidamente, falou em 2 milhões de hectares. O projeto Jari tinha 2 milhões de hectares. Você tem ideia do que é isso? São 10 milhões de acres, sei lá. É uma coisa... Metade do estado do Rio. Quer dizer, hoje ele tem metade disso, acomodou a coisa com os estados, com as comunidades, faz um trabalho muito interessante lá de inserção das comunidades na exploração da atividade econômica, com sustentabilidade, em termos de defender os interesses das comunidades. E é um trabalho, ele tem uma pequena indústria também, que faz industrialização de produtos lá da Amazônia, que é um negócio super interessante também, quer dizer, você conseguir transformar aquilo em alguma coisa que seja de uso da sociedade. A Berta aqui é uma defensora da Amazônia incansável, e por acaso ela é minha tia também. E não é por acaso, acho, né, Berta? Quer dizer, eu sou teu sobrinho, não deve ser por acaso. Mas ela toda vez ela fala comigo, Benjamin, você tem que fazer alguma coisa na Amazônia, você tem que fazer aqui negócio alguma coisa sustentada. Você tem que... Uma das poucas coisas que eu vi até hoje e de forma sustentada da exploração da Amazônia é o que o Sérgio está fazendo. Então realmente eu conheço um pouquinho e queria dizer para vocês que vale a pena entender o que está acontecendo lá, porque realmente tem uma aplicação prática. Quando você fala o que você pode fazer pela Amazônia, é um negócio complicado, todo mundo quer fazer, eu também quero. Mas como é que faz o negócio, né? Como é que chega lá, como é que faz a comunidade estar envolvida dentro de um projeto para... Não é tão fácil assim. E ele está conseguindo, de forma progressiva, a ter sucesso nessa empreitada. Então, realmente eu conheço um pouco do trabalho dele, gostaria de dizer aqui em público que ele está fazendo uma coisa muito bacana. Fábio. A tia Berta quer fazer um comentário aqui. Eu só gostaria de lembrar e pedir o favor de não fazer palma lá na sua área. Introduzir o Dendê, porque o Dendê arrebenta com a floresta. Você tem uma área de floresta densa, maravilhosa. Não, mas é na área que está livre para eucalipto, a gente ia substituir. Ah, bom, então tá bem. Não vamos tirar nenhuma árvore da floresta, não. Então, comporte-se. Não, o Beto Veríssimo quer falar, depois eu vou passar para os... Eu só passei uma garrafinha de azeite, Roberto, para você ir passando para a turma aí. É o que o Benjamin colocou do que a gente faz lá na Amazônia. Esse é só um exemplo do que a gente faz. Acho que é duas observações. Primeiro, só no estado do Pará, onde você tem o empreendimento, a gente tem 33 milhões de hectares já desmatados. Se a gente pegasse toda a produção de dendê no mundo e colocasse lá, a gente usaria muito pouco. Quer dizer, tem muita coisa que dá para fazer nessas áreas desmatadas. Agora, um aspecto muito interessante do trabalho do Sérgio na Amazônia, muita gente tentou fazer coisas na Amazônia e deu errado. Harry Ford, Daniel Ludwig, a lista de bilionários que deram errado é enorme. E eu acho que você está levando em conta um princípio fundamental, que é de sustentabilidade no relacionamento com as comunidades, sustentabilidade política. Quer dizer, a forma de construir isso com repartição de direito de propriedade, tem vários elementos no teu modelo de negócio que explica muito como empresas que querem trabalhar com biomassa, por exemplo, em regiões, seja no Cerrado, seja na Amazônia, qual é o modelo de parceria que você vai ter com a comunidade local que torna a comunidade sócio do seu empreendimento, que é isso que você está conseguindo fazer lá. Vou passar para o professor Sokolov. O professor Sokolov é professor de Princeton, é uma das grandes autoridades mundiais do tema de energia e mudança do clima, é um defensor, inclusive, do CCS, que é o Carbon Capture and Storage, e é uma grande referência nesse tema. Obrigado por estar aqui, e é um grande cientista que nem a Berta. Por favor, Robert. Yes, thank you. Thank you very much. It is a great privilege to be here in this spectacular city. I don't think anyone has mentioned in this entire discussion that this is the beginning of Rio Plus 20, and that this is, you're beginning a very special week in the eyes of the entire world. I was here in 1992 for what friends are calling Rio Plus Zero, and I am reflecting as I'm listening to this discussion
on the evolution of the subject from Rio Plus Zero to Rio Plus 20. I have many memories of the NGOs gathered at Flamingo Park and the politicians gathered 20 miles away, carefully insulated from the NGOs. This is a very different time. Most of all, in thinking for the past, sitting here, what has changed is the self-confidence in the developing countries, I think. And here I am in Brazil, which in 1992 was a follower. In fact, the meeting was held here to encourage Brazil to be, on the part of lots of other countries, to become a leader in the issues that were being discussed. All of you know Jose Goldenberg, who happens to have been a person I got to know very well from Princeton. He came and visited us often, and he invented the word, as far as I know, leapfrogging, which Caio used a little while ago, which means doing something for the very first time in the developing world. In 1992, leapfrogging was a controversial concept. And there was the alternative view, which was that a developing country should never do something for the very first time. It would be a guinea pig, and that was not it's not its role in life. Everything should be tried first in the industrialized world. It strikes me that in 2012, this seems like an old-fashioned conversation, a quaint conversation. There's no doubt that developing countries can, should, and are doing things for the very first time and not waiting for anyone else. The biofuel story in Brazil is that story. The pre-salt for the oil exploration is that kind of story. Some of the institutions for the protection of the Amazon are that kind of story. There's no longer any doubt, and the entire conversation for the last hour that I've been listening to is that you're not looking at anyone else. You're simply planning your own destiny. The second observation is that since 1992, the role of the developing countries in the world in aggregate, in terms of resource use, is far larger. I think something like 1/3 of the carbon dioxide emissions were coming from the developing world in 1992, and maybe 60% today. So the developing countries have been growing faster, having more global impact, so that there's not a global problem around where one can say the developing countries don't matter, or that even that a particular country like Brazil doesn't matter. The institutional invention in 1992, the Rio Convention on Climate Change, had a characteristic that I want to note. The world was divided into two groups, Annex 1 and non-Annex 1. Annex 1 was the OECD plus Russia with the small adjustments. Brazil, South Africa, Mexico, Saudi Arabia, India, and China, none of those was in Annex 1. And not only the rest of the world, the way the system was structured, there was a critical phrase called common but differentiated responsibilities. Most of you know the phrase in Portuguese as well as English. And that meant that the non-Annex 1 countries could wait forever to deal with climate change. The condition of getting involved was that the industrialized countries act and act boldly. And what that meant was we developed a dependency relationship in the developing world, a sense that it's not our problem. And it's only in the last very small number of years that we are passing beyond the world of Annex 1. I hope this Rio Plus 20 will bury Annex 1 as a concept, because we are all in one globe. We are in the same ship, the spaceship Earth. And I think that the evidence of this discussion is it is over. Annex 1 is over. The world in which Brazil just takes the leadership where it's appropriate, sets a model for other countries, is obviously in the room, and it's obviously overdue. The second problem that was discussed in Rio was about industry. What was industry's role? And it was controversial also. Was industry entirely passive? Was government policy the only driver of industrial effort?
and under Schmidt-Heine and a project that was began in that year, industry leaders like Mr. Steinbrück were getting together and saying, we can't wait. We have to set our own examples. We have to be the world's leaders. We cannot be policy takers. We must be policy makers. And that, I think, is no longer controversial, but was then. I spend a little time now necessarily thinking about Rio Plus 40. Many people in the room will be here in 2032, and there will probably be an event in 2032. There's absolutely no doubt the developing countries will lead that conversation. They will be in charge of 2/3 or more of the world's resources. They will be deciding what kind of a planet we live on. They will be deciding how important environmental values are. Greenpeace will have more important offices in the developing world than in the developed world. Something not true right now. Major banks will be in the developing world and not just in the developed world. The initiative will have passed. Major problems will not have been solved. Renewable energy will be struggling for a larger share. Technology will be inventing ways for this to happen. Population will be a major discussion as the world decides how many people to have. The science of global change will still be developing. It will not be finished. There will be new dangers that we haven't recognized before, perhaps related to the oceans. But the overall picture, I think we can understand. And again, my two themes, from the developing countries' minor role to equal role to major role, and from industry as policy taker to policy maker to policy innovator. Thank you. Muito bem. Vou passar a palavra para o Júlio, nosso secretário de Transportes aqui do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, uma enorme alegria estarmos aqui. Queria cumprimentar o Benjamin, o Paulo aí por essa extraordinária organização. Dizer que nesse passo em que a gente reconhece em que cada passo estamos no sentido do desequilíbrio e o novo equilíbrio é só um novo passo, nós, Robert, obrigado por suas palavras, muito importantes do ponto de vista do que está sendo feito no governo do Rio de Janeiro. O governador Sérgio Cabral retomou a institucionalidade do Estado e a capacidade do Estado de gerir e fazer políticas públicas, seja na área da sustentabilidade e na área da segurança pública. Retomar o controle do Estado para o próprio Estado e para a população é talvez o passo mais sustentável que nós tenhamos dado para dar de exemplo ao mundo. Existiam milhões de cidadãos cariocas que estavam fora do controle do Estado e, portanto, sem nenhum controle, não só sobre a questão da sustentabilidade, mas sobre a sua própria segurança pública, educação, saúde e transporte. Como eu tenho que estar no tema da mobilidade, eu queria dizer que nós trouxemos da informalidade, do descontrole total e da pirataria, Fábio, 200 milhões de novos passageiros por ano para o transporte público. Isso é um feito global, porque eram viagens na desconformidade, eram viagens feitas na pirataria, fora do controle do Estado, onde assassinatos e todo tipo de desordem de política pública comandava essa mobilidade. Hoje, com a ação do governo, toda essa população migrou para transporte público. E é óbvio que temos, então, inúmeros problemas nos nossos metrôs, nos nossos trens, nas nossas barcas, que, sem dúvida nenhuma, estão superlotados dessa população que veio da pirataria, onde todo tipo de desconformidade era praticada, onde todo tipo de desordem era usual. Na nova ordem da mobilidade do Rio de Janeiro, onde nós temos 200 milhões de novos integrados à mobilidade pública, a sustentabilidade é pilar central e temos caminhado enormemente em ações absolutamente inovadoras, como o Robert estava colocando, não só como tomadores de políticas públicas, mas como implementadores e formuladores de novas políticas. Eu tenho uma boa notícia de que o Rio hoje já anda mais de 75% de sua população em transporte público.
O que é necessário é qualificar esse transporte. E é o que nós estamos fazendo. Do início do nosso governo, em 2007, apenas 40% da população do eixo metropolitano andava em transporte de alta capacidade. Ao chegarmos no final do nosso governo, em 2014, 65% da população do estado do Rio de Janeiro, na área metropolitana, estará andando em transporte de alta capacidade, ou seja, metrô, trem, BRTs de alta capacidade. Isso é uma enorme migração no sentido da sustentabilidade, porque agora nós controlamos emissões, controlamos os padrões do Proconv 7, do Euro 6, e estamos nos preparando para superar as mais rigorosas políticas públicas de controle de emissões. Também nas barcas, agora temos uma política pública de longo prazo, em que estamos trabalhando para termos barcas mais eficientes, menos poluentes e mais confortáveis para o uso da população. Então, Benjamin, eu queria deixar a mensagem aqui de que o Rio+20 vai sim surpreender ao mundo, sobretudo por essa enorme experiência do Rio de ter reconquistado seu território para os seus cidadãos e, a partir disso, ter formulado políticas públicas de implementação da sustentabilidade e da busca da felicidade, que eu acho que é a grande argumentação da política pública do governador Sérgio Cabral. É a sustentabilidade em prol da felicidade da nossa população num mundo não só mais sustentável, mas mais feliz no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Bom, obrigado ao Júlio. Para o pessoal de fora que não está familiarizado, ele se referiu à unidade e o UPP, Unidade Pacificadora, UPP, né? Que é a retomada pelo poder público do controle de alguns bairros do Rio de Janeiro e com políticas públicas sociais adotadas ali, inclusive o Ricardo, o marido da Ana, é um dos que está implementando isso. Eu vou passar a palavra para o Metz. Eu estou meio alternando brasileiros e estrangeiros. O Metz, eu acho que ele é uma das pessoas mais empreendedoras do mundo. O conceito de pegada ecológica, ecological footprint, foi inventado pelo Metz alguns anos atrás e ele virou uma métrica fundamental. Quer dizer, uma parte da grande discussão de sustentabilidade nas empresas, no poder público, de cada cidadão, é a métrica. Quer dizer, se eu não tenho métrica, eu não tenho como medir, enfim, como que as pessoas estão indo, como estão se desempenhando. Quer dizer, o ecological footprint pode ser medido por cada um de nós, quer dizer, cada indivíduo, cada empresa, cada país. Enfim, eu acho que é uma das... Eu tenho muito prazer de dizer isso, porque eu acho que esse aspecto visionário do Metz tem que ser assinalado aqui, porque hoje, realmente, uma das discussões da Rio+20, claramente, é qual seria a métrica do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, enfim. Metz, pessoalmente, eu participo lá da ONG do Metz, muito honrado de você estar aqui, e gostaria muito que você falasse de como se aplica o conceito para as empresas, porque eu acho que não se trata apenas de pegada ecológica de países, de municípios, mas como é que as empresas podem se apropriar desse instrumental que você inventou e desenvolveu há quase 20 anos atrás. Thank you so much, Fabio, for making me blush at the beginning already. It's a great privilege to be here with all you friends of sustainability in the Chapel of Humanity. What better place could there be? And I congratulate the organizers for having such a wonderful event where we can talk with each other from across different countries and all on the same planet, though, I hope. The question I would like to address that Fabio already mentioned is really, how can we succeed? How can we succeed? Because I would believe, and probably you think so too, we have never been in a deeper hole. We can describe this hole in a number of ways. The way we do it is to say, how many planets does it take to support us? If we calculate the metabolism of humanity for all we consume and all it takes to absorb our waste, particularly CO2, it corresponds to 1.5-fold what Earth can regenerate. In other words, it takes 1 year and 6 months to regenerate what we use within 1 year.
It's called deficit spending, but at the physical level. So that's the hole we are in. And the question is, what are the ladders to get out? In the United States, where I now live, say, first, stop digging, when you're in a hole. So what are the ladders? And I think that's what I would like to focus on right now. I believe the ladders come from reframing, rethinking where we're at and what we can do about the situation. Perhaps the first reframe I would like to offer is the following, slightly provocative, but saying, actually, maybe we don't have a global problem. Maybe we don't have a global problem. Maybe what we have is a global storm. And we're all in boats. And the question is our boat ready for the storm? And that's a reframe what also Robert Sokolow just talked about, that we see what's actually in it for us. Rio will not move. Rio will be in Rio also in 2032. And the question is Rio ready for 2032? Not is the globe ready? That's when we look at the world, and I handed out these kind of brochures, and you can see it also on the small map here. If you look at the world from that perspective and say, how much do countries consume compared to what they have, it becomes evident that countries have very different risk profiles. The UK, for example, uses 4 times more than what it has to regenerate in its own boundaries. Switzerland, where I'm from, uses 4 times more in a world that already overuses. And that shifts very much the dynamics we are in. We call it the global auction. In a world where everybody wants more and more from a world that has limited resources, it's like bidding in an auction, a limited stock. And what matters in an auction is not so much how much you earn, much more matters how much do you earn compared to all the others. If I earn twice as much next year, but you all earn 4 times more next year, I will still be in a worse position to get my share of the pie. And if you look at countries like Switzerland, Germany, Italy, how have they done in terms of relative income? Yes, Italy's income has gone up per person, but the Italian share of the global income has gone down 40% in the last 30 years. How can you succeed in a world where you want more and more from the world, but your relative income is going down? So we are facing some structural problems. That's the reframe once you say, maybe it's not a global problem, maybe it's a global storm. How ready is your boat? Is it about the future? I think that's the other reframe. You say sustainability is about the future. In 1992, Brundtland said it's about the next generation, but now it's 1 generation later. It's about now. And what we've seen, I call it the Arab Spring and the Greek fall, is exactly a resource crunch that has hit us financially. That's when we, in this little booklet that I handed out, it says, what happens when an infinite growth economy runs into a finite planet? And one of the answers is debt boils over. If we look at the numbers for Italy, Greece, Spain, and Portugal, in terms of what have been the resource costs recently, all of these countries have increased their resource demand dramatically at the time when resource costs went down. Since the year 2000, resource costs have gone up. Their demand on resources has gone up dramatically. If you multiply that, you can see cost increases that you cannot outgrow even with rapid economic growth. The downward escalator for Italy is going down more rapidly than the Italians can run up the stairs. So it's about now. Unless we turn around these trends, those countries are at risk. We will see poverty in Italy more severe than what we have seen ever since World War II. So turning around these trends is not just a nice dream, it's a necessary condition to solve our financial mess. And it's about now. Ecuador, for example, had 4 times more biocapacity than what it used back in 1960. That's when I'm born in 62, about 50 years ago. So they had 4 times more Ecuador than what they used. By now, they're using slightly more than what they have. When economists looked at these curves, the first thing they told me is to say, are you against the right to develop? El derecho al desarrollo? And we said, absolutely not. We stand for the right to develop. That's really key. But what we see in these curves is el derecho al colapso.
What's the interest for you? It's not of your self-interest. And now Ecuador as the first country, and that's actually interesting what Robert said before as well, before Copenhagen, without any economic pressure from the outside or payment, without public pressure, they said, we need to move out of our ecological deficit. We cannot afford it ourselves. While at the same time, Copenhagen told them, don't do anything, which is absurd, which basically would say, please continue to sink your boat. And that's what the climate negotiation seems to be doing, to say, please don't fix your own boat. Wait for everybody else to agree first to fix their boat. Keep drowning. Why should we wait? What's the self-interest in waiting? And that brings me to the next point of reframe. My grandfather was a Swiss banker, and I know bankers don't have the highest reputation right now, but still I think there's something we can learn from bankers. And the question is, what should we really focus on? What we need to maximize? We continue to believe that we should maximize income, while in reality, what we should maximize is wealth. Because if we say, hooray, we produced $100 worth of income, but we forget it cost us $200 to produce, we're getting poorer. So what we need to focus on, the reshift, is not so much, is to say, are we getting richer per person every year? And if we generate income on the cost of liquidating our assets, which is the dominant way of generating income today, we are getting worse and worse off. So maintaining wealth, increasing wealth should be at the core. That's why I say, let's not talk about green growth, let's talk about wealth. Just wealth, no adjective, no condition, just wealth. As long as we don't increase wealth, we won't be better off to support our future. Now to the last reframe, what are the opportunities? I see some very golden ladders out of this hole. And the sadness is that we don't really take advantage of these ladders. Because there are two big things we can focus on. We call it slow things first. It's like with a supertanker. If we don't get the supertanker on the right track early, it's not going to go in the right direction. So we need to focus on the slow-moving assets, and that's why infrastructure is such an important topic. And that's why I'm so glad infrastructure is the focus of the conversation today. And the second, so the two big infrastructures are, one is the physical infrastructure, the other one is population. We still believe larger and larger populations are an economic benefit, while actually there's a lot of economic evidence that shrinking populations have much stronger opportunities for competitiveness than growing populations in a world of resource constraints. Older people are actually not needing as much support as younger people to get ready for being active in work life. So shrinking populations have much less costs associated with maintaining society. Also, it's experience that is increasingly more valued than just strength to carry heavy bags. So aging populations have huge advantages over growing populations that have huge costs for building more infrastructure, for bringing them into education, etc. And that can be done through totally non-coercive means. It essentially means far more aggressively investing in women. One of the best investments to get rid of, to increase human health, to increase educational opportunities, to increase or decrease violence potential, because violence is very strongly linked to rapidly growing populations and testosterone, and so there's huge opportunities on the population side, on the infrastructure side as well. The question becomes really, from a net present value perspective, are we investing things that gain in value? Are we investing in things that are not traps? If I compare two cities, for example, just for illustration, Houston and Siena. In Siena, a Mediterranean city that is very compact, they use 4 times less resources per person than in Houston. I personally would prefer to live in Siena. So the way infrastructure is built very much determines our long-term liabilities. Are we building ourselves into a resource trap where we build infrastructure that we cannot maintain, or is that not possible? So to summarize, in order to go in the right direction, like with an airplane, I would never get into an airplane that doesn't have a fuel gauge on its dashboard. But most countries are operated without any fuel gauge. No country knows
officially. Actually, Switzerland is one of the first one, as an official statistic. How much do they use compared to how much they have? Now, in a takeoff situation, you may not need a fuel gauge, but once you fly, you better know how much you have compared to how much you use. So we're entering a new world that I would like to close. We are in a big hole. There are fantastic golden ladders that we could take advantage of, but I think without knowing how much do we have and how much do we use and how is it changing over time and what does that mean for our competitiveness, more likely our hole is getting deeper. But there are these huge opportunities, and I think from an investment perspective that we can choose those investments, and that becomes a self-interest story for cities as building better transportation systems, making them more compact, for countries to invest in women, for industries to invest in assets that will gain over time. And that's the distinction. Are we investing in traps? Or are we investing in opportunities? Let's choose wisely. Thank you. Thank you. Mauro, vou passar para você. Mauro, da Firjan, tem ele e a família têm um longo engajamento nos temas ambientais. Gostaria muito de ouvir os seus comentários. Obrigado. Eu vou aceitar a provocação da doutora Berta como empresário e da indústria da construção civil, apesar do lado soft, fazendo projetos, estudos, e engajado no meio ambiente desde criança, por conta do meu pai. Mas é interessante, até lembrando o que o Benjamin falou, não tem muito tempo, há uns 30 anos atrás, as obras de infraestrutura, e eu vou falar sobre infraestrutura um pouco, que é o tema, não existia a menor noção de sustentabilidade e rasgavam-se matas para fazer estradas e o material, o humus, daquela camada rica, ia para o lixo, se perdia. O primeiro projeto que eu me lembro que isso foi feito, instaurado, e nós tivemos a oportunidade de fazer, foi a Ferrovia dos Carajás, em 1980, 78, 80. E aquilo era considerado uma coisa de uma bobagem aí que estão criando. E hoje isso nós achamos até engraçado alguém achar que isso é bobagem, porque isso conseguiu se conscientizar, virou lei no Brasil, em 86. E o que eu quero dizer com isso? É que na indústria, as coisas para se fixarem, precisa ter coragem e precisa ter a sensibilidade de todos os players. Exemplos, hoje, nós tentamos desenvolver projetos com asfalto borracha, que você elimina o resíduo do pneu velho e coloca na indústria. Qual é o problema? O problema é que falta pneu velho suficiente para fazer em quantidade, em escala industrial. E vai por aí. E vai por aí na indústria do cimento. Você pode colocar os altos fornos com resíduos de solos contaminados e tem uma burocracia enorme para se conseguir fazer esse processo ser mais atualizado. Então, o que falta, por exemplo, na parte de resíduos de demolições ou de despejos de desperdícios de obras, a legislação tem que ter mais presença e penalidades e não permitir que vá para lixões ou jogar o descarte desses, e sim aproveitar todos os resíduos, como em algumas indústrias hoje já é normal. Então, o que é muito importante,
num evento como esse, que eu gostaria de parabenizar, porque é uma oportunidade que nós estamos tendo de, aproveitando uma ocasião de Rio+20, poder reunir e sensibilizar tantos players, permitir que nós possamos ter iniciativas de inovações para ampliar essas ações ricas de usar a nossa criatividade, a nossa capacidade de mudança, porém tem que ter muita foco neste processo de ampliar e sustentar, para que venha de fato para ficar. Para isso temos que contar com apoio e incentivo das autoridades públicas, no sentido de penalizar e cada vez mais usar a inovação para esse processo. É isso que eu tinha a colocar aqui. Bom, queria agradecer muito ao Mauro. Vou passar a palavra para o Scott. O Scott é o responsável pela área de sustentabilidade da Federação da Indústria do Aço. E esse é um tema muito importante, que é a ideia de você fixar benchmarking setorial. Quer dizer, se uma empresa tem um padrão melhor ambiental, para agradar o METS, tem uma pegada ecológica menor, quer dizer, e se tem um custo maior, eventualmente está numa desvantagem competitiva. Então, quer dizer, é muito importante saber como que o setor empresarial está se organizando no sentido para criar o ciclo virtuoso e não trabalhar nessa desvantagem competitiva de quem quer fazer o que deve ser feito. Então, Scott, muito obrigado por você estar aqui. Estou passando para você agora. Thank you, Fabio, and for the invitation to come join this discussion today. It's a pleasure to be back in Rio here for the Rio Plus 20 conference. First, just a few words about the World Steel Association. This is the global forum for the steel industry where we can collaborate on the strategic issues facing the industry. And we have 146 members from all around the world, and of which CSN is one of the members. Since we are here in Rio for the Rio Plus 20 conference, it's caused me to have a little bit of reflection to ask, has the work of the United Nations influenced what we've done in the steel industry? And the answer is clearly yes. Back in 1987, we had the Brundtland Commission from led by the former Prime Minister of Norway, and they defined sustainable development as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It's still one of the most elegant and simple definitions of sustainable development that I've seen. And indeed, it serves as the foundation for defining sustainability in the steel industry. Then in 1992, when we had the Rio Plus Zero conference, the focus on environmental performance, I think, directly led to an initiative we had in the world steel industry to start a program in life cycle assessment. And this is the study of the environmental profile of product systems, and it's very important to the steel industry. So we were one of the very first industry sectors to prepare global databases of environmental performance of steel, and this we freely share with everyone. Then in 2002, at the World Summit on Sustainable Development, we were there, and because of our work with the United Nations, it really led us to make a stronger push on sustainability. So we organized ourselves internally to have a committee on sustainability. We prepared in a worldwide industry report on our sustainability performance, covering the economics, the environmental, and the social aspects. And this led to development of a set of sustainability indicators, which we use to measure and to benchmark steel companies. And we've been reporting on this since 2004. And it's true, what you measure is what you will act upon. We also have a sustainability charter, which has been signed by all of the member companies
of world steel. Now, steel is at the core of a green economy, and it's directly linked to human development and prosperity. Back in 1900, total world production of steel was about 28 million tons. Today, our last numbers from 2011, it's just over 1.5 billion tons. And a lot of this growth has occurred in the last 10 years, and it's occurred in developing economies, particularly China, India, here in Brazil, Korea, Turkey, and it's now these countries are in the top 10 steel-producing countries in the world. The per capita use of steel has increased to 220 kilograms per person today. From 10 years ago, it was 150 kilograms. So the challenge for us, and I think for other industries as well, is we know the population will grow by about another 2 billion people in the next 4 years. So their challenge is how do we use materials more efficiently so we can have a proper footprint, as we discussed, but still allow for the development of people and lifting hundreds of millions and billions of people into a life of prosperity. So World Steel touches every aspect, or steel touches every aspect of human society, from the transportation, whether it's cars or mass transit, ships, airplanes, to housing, to energy, to agriculture, water, and especially infrastructure, whether it's use of reinforcing bar and concrete or steel structures for buildings. It's very critical to the use of infrastructure and what we're talking about today. I guess an advantage that steel has, at the end of a useful life of infrastructure, it's relatively easy to recycle steel. And recycled steel becomes a key input into the production of new steel. It's now maybe 35–40% of world steel produced is using recycled steel. So it's a vital ingredient to the production, and it's very important to our interest to get it back. Steel, we're investing, by our last count, about 12 billion euros in improving technology and innovation. One of the main projects underway in the world is how do we reduce climate emissions, greenhouse gas emissions from steel production. There are projects underway around the world, including the European Union, the United States, Japan, Korea, Canada, Australia, Taiwan. And this is all about finding the new technologies to reduce carbon emissions. And World Steel has a role in benchmarking this work and sharing the knowledge between the different groups. In the product side, we have an automotive program and a construction program, and it's all about thinking about design of products and how they use steel more efficiently. We've just completed an automotive study where we investigated how to integrate steel into a car body for the future steel vehicle, which is going to be hybrids and electrics. And through this study, we found a way to reduce the mass of the car by about 30%. And this directly leads to lower emissions from the use of the car, where most of the emissions occur. And this was done without compromising safety. So all of the safety standards in the different parts of the world still be met, and without increasing cost. So this is one example of how we need to take a systems approach and to think about the design of steel in products so that we can come out with a competitive advantage. So in conclusion, I just want to say that the steel industry is committed to sustainable development, and we can trace a growth in finding some answers, but we're also smart enough to know we don't have all the answers, and this has to be a continued path that we walk on with everybody here. And the role of World Steel is to help enable this growth and to share knowledge and benchmarking among the steel companies of the world. Thank you. O Beto quer fazer comentário, depois eu vou passar para o Carlos. Beto. Bem rápido, eu queria retomar um pouco uma observação que começou a ser feita pela Ana e que depois o Caio também colocou.
Eu acho que quando a gente está falando de infraestrutura, olhando a preocupação que as empresas produtoras de materiais de infraestrutura em melhorar sua eficiência, em produzir com menor pegada ambiental, é fundamental que essas empresas e associações de empresas tenham capacidade de influenciar a demanda também. Não é só mudar as suas práticas industriais, mas é criar uma demanda para que esses materiais sejam a serviço de um transporte público e não de transportes individuais, mas, sobretudo, na área de energia, na construção de infraestrutura para mudar o parque de energia. A gente vai ter uma década de profundas transformações. Pega um país como o Brasil, enormes demandas na área de infraestrutura, e eu acho que o setor industrial tem uma oportunidade de atuar também no lado da demanda. E eu acho que esse tema, de alguma maneira, ele está perpassando em vários momentos essa nossa conversa, e eu acho que ele pode ser um ponto ainda mais para o final do debate enriquecedor. Qual é o papel que cabe o setor de infraestrutura na formulação das demandas do Brasil e no mundo? Está aqui o Marcelo Takaoka, que é presidente do Conselho Brasileiro de Construção Civil Sustentável, que realizou um evento há 2, 3 dias atrás com as Nações Unidas, e haverá um outro evento porque entre os setores empresariais importantes para a sustentabilidade, está da construção civil. Então, Marcelo, obrigado por estar aqui. Quero apresentar o Carlos, conhecemos há muito tempo. O Carlos é responsável na Fiesp pela área de meio ambiente, tem uma larga experiência. Então, Carlos, faz favor, seus comentários. Fábio, obrigado a todos aqui. Fica chato e difícil ficando por último para falar, porque a tentação de fugir do que você tinha preparado, idealizado para entrar nos argumentos e nas questões colocadas por todas as outras pessoas é muito grande. Eu queria dizer aqui muito rapidamente o seguinte: este debate e este evento todo aqui no Forte de Copacabana, como já foi dito aqui, organizado pela Fiesp, pela Firjan, pela Fundação Roberto Marinho e pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas eu quero deixar e lembrar, muito claro, e é daí que o Fábio me conhece, o mais importante, ou talvez algo muito importante que nós estamos fazendo, também em paralelo aqui, é acompanhar as negociações que estão acontecendo no Rio Centro. A Fiesp é provavelmente a entidade não governamental, a instituição não governamental com o maior número de delegados inscritos pelo governo brasileiro para fazer parte da delegação brasileira. Porque nós acompanhamos, seja nas negociações comerciais, nas negociações de clima, como nessa conferência, com extrema cautela e colaborando muito, negociando muito, conversando muito com parceiros, entidades do mundo inteiro e estando muito junto do governo brasileiro. Eu vou dizer tanto para o Beto quanto para a Ana o seguinte: nós temos 360 dias neste ano para falar do Brasil, e eu não vou falar do Brasil aqui tanto quanto eu gostaria, inclusive por causa do tempo, né? Eu acho que o importante da Rio+20 é nós traçarmos diretrizes comuns para que todos os países do mundo encontrem um caminho ou um espectro de soluções, né, para transformar em políticas domésticas que vão obrigar a todos nós nesta sala, no caso do Brasil, né, vão obrigar todas as empresas, mas é fundamental que se obrigue também países, situações em todo o mundo. E eu digo para vocês que eu vou bater a porta de vocês, né, com muita intensidade, para discutir Brasil aí. Recentemente tivemos um café da manhã com WWF e Greenpeace em São Paulo, e nós precisamos aprofundar esse debate para falar de Brasil. Eu queria discutir aqui sobre o resultado da Rio+20, que eu acho que seria fundamental. Eu acho importante a gente tocar em algumas questões aqui. Sem dúvida nenhuma, nós temos que falar de mudança do clima, não é?
mudança do clima é um elemento fundamental hoje, porque provavelmente é a maior dentre tantas ameaças ao ambiente que nós temos que enfrentar. Não há na Fiesp, eu posso garantir pela Fiesp, nenhum clima cético. Nós levamos muito a sério o problema e nós não duvidamos do risco que o planeta está correndo, não é? Então, nós não estamos neste ambiente de conversa que existe por aí, até hoje em dia, colocado na comunidade científica. Acho importante dizer, já os meus primeiros 5 minutos já foram, acho importante dizer que, em relação a isso, nós estamos colocando uma questão que é fundamental. Nós entendemos a necessidade de se manter na negociação do clima e na necessidade de se estabelecer na Rio+20 o reconhecimento do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E aí, professor Sokolov, eu discordo da ideia de que o anexo 1 está morto. A divisão do mundo entre anexo 1 e não anexo 1, ela está mais viva do que nunca. Ela está mais viva na renda, ela está mais viva no PIB, ela está mais viva no acesso à comida, no acesso à energia elétrica, ela está viva em absolutamente tudo que são as experiências de vida das populações, da maioria da população desses dois grupos de países. Mas ela fundamentalmente está viva no fato de que nós não podemos nos esquecer que há pouco tempo, 10 anos atrás, em 2000, no estabelecimento do protocolo de Kyoto, se determinou que esses países do anexo 1 reduzissem 5% das suas emissões, 5 e pouco por cento das suas emissões em média. Tá? Nesse período de 12 anos, eles não só reduziram os seus 5%, como aumentaram 40%. Tá? Então, eu não acho que agora vale a pena embaralhar as cartas sobre a mesa e dizer, não, agora vamos todos fazer os esforços necessários, porque nós sabemos a história disso. Outra questão colocada, Fábio, que você levantou sobre métrica, acho fundamental. Não dá para verificar, não dá para acompanhar, não dá para estabelecer políticas se nós estabelecermos métrica para o desenvolvimento sustentável. E aqui nós não podemos cometer o mesmo erro que nós cometemos no clima, não é? Aqui nós não podemos aceitar a prevalência do princípio da adicionalidade, porque isso aqui nos iguala. O Brasil, por exemplo, é um país que, na discussão do clima, não pode precificar o seu programa de hidrelétricas e não pode precificar a sua política de biocombustíveis, que são consideradas ações pré-existentes, não é? O fato do Brasil preservar 66% do seu território, tudo que nós fizemos de história em 500 anos, nós ocupamos 34% do nosso território, não pode entrar nessa discussão agora como algo que se jogue... porque a discussão é a seguinte, para quem tem uma casa muito suja, o esforço, não é, para limpar dá um percentual alto, não é, de redução de sujeira. Para quem tem a casa limpa, não é, qualquer esforço se torna mais difícil. E esse é o nosso caso. Eu queria, só para encerrar aqui, ainda não colocar a plaquinha do Time's Up, dizer o seguinte, na discussão da mudança do clima, é preciso que nós olhemos e nos encaremos nos olhos para discutir o seguinte. Eu cito para vocês um momento e uma experiência no Brasil, 2003 a 2008. Né? O tempo do bloqueio do licenciamento ambiental para a construção de energia hidrelétrica no Brasil. Neste momento, o Brasil contratou, estão construídos mais de 10 mil megawatts de energia térmica, baseada em óleo diesel e baseada em carvão e baseada em óleo combustível. Não é? Então, nós vamos ter que escolher, se não for para encarar o melhor, nós vamos ter que escolher aquilo que é menos pior. Nós estamos publicando, neste documento também, uma tabela de emissões por unidade de energia. E aqui, esse documento está disponível no site do Humanidades, no site da Firjan, no site da Fiesp. Tá? Quem quiser enfrentar
o debate sobre mudança do clima e discutir padrão de energia, energia é responsável por produção de energia responsável por 66% da emissão de gás de efeito estufa no mundo. Não é? E esse dado não é nosso, esse dado é da União, da Comissão Europeia, Governo Europeu, não é? Com a Agência Internacional de Energia. Enquanto o carvão mineral, responsável por 40% da geração de energia elétrica no mundo, emite quase 900 quilos de carbono equivalente por cada unidade de energia, que é o megawatt-hora, né? A hidrelétrica, a fonte de menor emissão, emite 6, 120 vezes menos. Não é? Nuclear 15, eólica 13, solar fotovoltaica 45, biomassa 31, óleo 638, gás natural 530. Se nós formos enfrentar esse debate, nós vamos enfrentar o debate de tirar as fontes fósseis da frente e insistir cada vez mais nas fontes renováveis. Agora, não dá para aceitar o fato de que hidrelétrica, que tem impacto sim social e que tem impacto ambiental, nós não escamoteamos essa discussão, possa ser excluída desse jogo. É isso, obrigado. Bom, queria agradecer ao Carlos, dizer que conversei com o Benjamin aqui, nós vamos abrir o microfone para as pessoas que estão aqui, a Vitória já se inscreveu compulsoriamente aqui, para falar em nome... imagina não, as novas gerações, aqui a soma da mesa aqui, de idade da... Quer dizer, não, vou falar, vou passar para o Benjamin, vou passar para o Tasso e depois para os membros do Conselho. Eu queria que quem quiser falar por escrito mande a pergunta para a gente aqui e depois abrir para as pessoas. Vitória, você é a primeira. Benjamin. Bom, eu queria aproveitar rapidamente aqui a colocação que o Beto colocou e que a Ana já tinha feito com relação à capacidade nossa do setor produtivo de influenciar a demanda. E aqui falando como Fiesp, não como CSN, eu queria convidar a Ana a fazer uma experiência com o Greenpeace para ver se a gente, Fiesp, a gente consegue fazer alguma proposta concreta de que forma o setor produtivo poderia influenciar a demanda. Eu acho que é uma coisa que, certamente, eu acho que... Eduardo, você está bom? Eu acho que certamente é uma coisa de interesse de todos e que certamente nós temos uma capacidade de influenciar, mas eu queria ver de forma prática, dentro da visão de vocês e da visão nossa, o que a gente pode fazer. É alguma coisa que a gente pode tirar aqui de prático dessa reunião. Outra coisa que eu queria dizer rapidamente é que a questão da produção da indústria com relação à sustentabilidade é uma coisa que diz fundo dentro de cada um de nós. Quer dizer, essa é a nossa preocupação, aquilo que a gente gostaria de fazer e aquilo que a gente quer fazer, com certeza. Existem dificuldades que têm que ser entendidas, porque não existe aquele que não quer fazer bem feito. Não existe indústria hoje moderna que tenha condição de produzir se não tiver isso como prioridade, como objetivo maior. Agora, existem dificuldades que a gente tem que certamente discutir, encarar e, de alguma forma, ter uma solução. Eu tenho... sempre gosto de usar a experiência de casa, porque fica mais fácil, eu acho que afeta a nós e afeta a todos vocês, porque normalmente acontece coisas muito similares dentro da casa das pessoas. E a Vitória, minha filha, chegou para mim, agora recentemente, ela está estudando fora e falou, pai, vou para Gana. Eu falei, porra, para Gana? Não dá para fazer uma coisa... Não, vou para Gana, vou lá fazer a parte social, quero entender como é que funciona lá. Ela foi para Gana. E uma das coisas que me apresentaram aqui e que ela me reportou e que eu tive aqui acesso e que eu queria colocar para vocês, e que é uma coisa que cabe à discussão aqui, é que, por exemplo, acabar com a pobreza de 21% da população que vive com menos de $1,25 por dia, exigiria somente 0,2% da renda mundial. Quer dizer, ela foi lá, ela foi para Acre, foi para 2 horas de Acre, foi para as comunidades, o pessoal vive com $1. Quer dizer, e se a gente pensar 0,2% da riqueza mundial, se fosse alocada
de forma racional para resolver o problema, a gente teria condições de resolver o problema. Quer dizer, a gente fala muito daquilo que tem que ser feito, que gostaria... Tem coisas que a gente deveria fazer. Quer dizer, por que não? Né? Quer dizer, com 0,2 da riqueza mundial, a gente não acabar com esse índice de pobreza. Um outro índice interessante que me colocaram é que fornecer as calorias adicionais necessárias a 13% da população mundial que passa fome exigiria 1% do abastecimento global de alimentos. 1%. A gente resolveria a carência de proteína de 13% da população. Pô, o desperdício certamente é muito maior. Agora, isso é coisa que está colocada que, de forma prática, independente de crescimento, independente de investimento, por que não fazer? Quer dizer, e como decorrência de uma forma racional de produzir. Então, essa experiência da África, da Vitória, me tocou muito, e eu recebi isso daqui. Eu queria colocar para vocês também, porque me parece uma irracionalidade a gente não atender essas premissas, não atender essas questões. Com relação àquilo que a gente gostaria de ser feito, é uma discussão que cabe aqui, que a gente pode ficar tempos discutindo de forma sustentada como produzir mais, mas essas duas questões, com relação à miséria e à fome, com relação à questão de influenciar a demanda, que eu acho que é uma coisa bacana para a produção, que a gente possa influenciar a demanda, eu queria ter essa proposta para você, para a gente fazer, e queria colocar esses dois outros temas, porque não me parece racional que a gente não consiga resolver essas questões. Eu vou passar a palavra para a Ana, que foi citada, depois eu passo para a Marilene, que quer comentar em cima do Benjamin, depois tem muitos inscritos, o Tasso, mas eu vou começar a alternar entre as pessoas que querem fazer pergunta aqui, o pessoal da mesa, para abrir, se o Tasso me permitir um pouco, comentários rápidos, Ana e Marilene, daí eu vou começar a alternar entre a gente da mesa aqui e as pessoas que estão assistindo. Já tem a Vitória escrita e tem a Marita também. Por favor, Ana, rápido. Marilene também, que é um comentário sobre o comentário do Benjamin. Ana. Bom, agradeço a proposta e já aceito com algumas propostas concretas. O Greenpeace está numa campanha aqui no Brasil, como estamos aqui, pelo desmatamento zero, e eis uma campanha que adoraríamos que Fiesp, Firjan nos acompanhasse nessa grande campanha de desmatamento zero. A outra que a gente já pode propor aqui é a revolução energética para energias limpas. Acho que tem muita coisa que foi colocado aqui que também deveríamos trabalhar juntos. E a proteção do oceano, assim, algo como você, por que não fazer? Né? É algo que está mais do que na hora. Marilene. Agora, a gente conversou muito sobre muitas coisas que temos em comum, e fica muito claro que temos muitas coisas em comum. Mas foi colocado, eu acho que tem coisas que nos diferencia, e eu acho importante a gente contar aqui o que nos diferencia também. Uma das coisas que eu acho que nos diferencia é essa noção de urgência. A minha sensação é que, sim, todos queremos, ou alguns, pelo menos os que estamos aqui, né? Mas quando, é como se a profundidade da mudança e o timing da mudança, eu acho que há diferenças em interpretações. Acho que muita gente ainda acredita que a revolução tecnológica, mais e mais inovações, que são absolutamente necessárias, serão o suficiente. E a gente já sabe que não é o suficiente. Outra coisa que eu acho que diferencia. E, finalmente, eu acho que o que nos diferencia é o que você acabou de colocar. Nada nos para de já fazer, não precisamos da pressão que foi colocada. Podemos tomar essa liderança, podemos lidar com a pobreza, por que não fazer? É essa liderança que a gente espera e quer desse encontro do setor empresarial também.